Liturgia do Ordinário, capítulo 9. Ligando para uma amiga, congregação e comunidade. Depois de jantar, lavar a louça e o árduo processo de colocar as crianças para dormir, tudo começa a se acalmar e eu consigo ligar para minha amiga Rebeca. Deixo um recado, um longo recado divagando sobre os altos e baixos da minha semana. Ela vai me ligar de volta, ser empática e falar sobre o seu dia. Ou ela vai compartilhar alguma decepção ou me dizer como a abertura de seu estúdio aconteceu. Rebeca é o que Madeleine L'Engle chamou de uma amiga da minha destra. Ela é o tipo de amiga, uma dentre poucos, cuja vida se tornou tão ligada com a minha que eu não posso me explicar sem ela. Ela me conhece, o lado bom e o lado ruim. Nós compartilhamos uma paixão por beleza, manteiga e design urbano, e uma vulnerabilidade a salgadinhos e TV, que era o nosso programa juntas toda quarta noite, quando morávamos na mesma rua. Nós nos amamos. 2 anos atrás, eu me mudei para outro estado e, para nossa grande tristeza, tivemos de dizer adeus. Então, precisamos nos limitar às visitas. E, enquanto isso, ligamos uma para a outra no nosso tempo vago, no nosso vai e vem. As minhas ligações para a Rebeca se tornaram um tipo de confessionário, um lugar que eu vou para derramar as lutas, preocupações, fracassos e dúvidas e para celebrar esperanças, alegrias e sucessos, para pedir oração ou como para fazer um Bonnie Broth melhor. Rebeca é uma artista profissional. Ela vê beleza em tudo, até em mim. A alegria que ela tem em mim me dá esperança de que ainda há nesta minha alma sombria e bagunçada uma amabilidade ardente que só Deus poderia ter posto ali e que Ele está cultivando. Já faz anos que ela e eu, junto com outros amigos mais próximos, lutamos para conectarmos o Evangelho com o vai e vem de nossas vidas diárias. Ela me ajuda a crer. Eu gosto das partes do culto em que falamos uns com os outros. Na liturgia histórica, isso acontece mais com a leitura responsiva das Escrituras e as orações responsivas. Na minha igreja, toda semana nós lemos os salmos responsivamente. Ao invés de só uma pessoa ler para todo mundo, uma boa prática por si só, nós lemos juntos um de cada vez. Indo e vindo, nós partilhamos das mesmas frases sagradas. Quando nos ajuntamos em oração ou leituras responsivas, eu olho para os rostos na congregação. Alguns encantados, alguns entediados, alguns doloridos, muitos cansados. Nós conseguimos passar por mais uma semana. Estamos sendo a igreja, falando palavras de vida uns para os outros. Estamos ali uns pelos outros, de novo. Mas esse vai e vem não se direciona apenas para os outros. Em antífona, estamos falando com Deus juntos, orando consensualmente, usando até as mesmas palavras. Como o reverendo Mary Magar Reis explica, não estamos só conversando entre si quando recitamos os salmos antifonicamente ou responsivamente. Estamos falando com Deus também, lembrando uns aos outros e a Deus de suas promessas e nossas reclamações. Estamos testemunhando os clamores de ajuda uns dos outros e lembrando a Deus que estamos nisso juntos. Frequentemente, as tradições mais carismáticas e enérgicas têm um momento de chamada e resposta quando a congregação e o pregador interagem entre si, construindo um sermão juntos com améns e aleluias. Amizades cristãs são amizades de chamada e resposta. Contamos uns aos outros toda vez, indo e vindo, a verdade de nós e de quem Deus é. Em jantares e em caminhadas, fazendo sopa quando alguém está doente e orando juntos no telefone, falamos das boas novas uns para os outros e nos tornamos boas novas uns para os outros. Minhas melhores amizades são com pessoas que estão dispostas a entrar nas trincheiras comigo, que me veem como eu sou e que me dizem da nossa esperança em Cristo em meio a isso. As vidas desses amigos se tornam um sermão para mim. Eu não estou dizendo que nos damos respostas prontas ou palestras motivacionais baratas.
É difícil ter algo pior do que receber um sermão empacotadinho depois de termos expostos os nossos medos e vergonhas para alguém. Pelo contrário, nós expomos as experiências das nossas vidas à palavra da verdade. Os salmos que falamos responsivamente entre nós a cada domingo não nos dão respostas fáceis. Eles correm por todo o espectro, desde o louvor triunfante até a mais profunda depressão. Eles nos deixam ser tão complexos quanto realmente somos. Amigos cristãos são assim também. Eles nos chamam e nos respondem quando dizemos: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Salmos 8:1. E quando dizemos: Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Salmo 88:14. Minha amizade com a Rebeca se tornou bem literalmente uma amizade de chamada e resposta. Nós ligamos, nós deixamos recado, nós ligamos de volta, nós respondemos. Esse ritmo de chamada e resposta é o ritmo de uma boa amizade, de uma vida em comunhão, de comunidade dos santos. Já faz alguns séculos que os evangélicos se concentram quase que exclusivamente no relacionamento pessoal com Deus, na conversão individual e no crescimento espiritual. Muitos sentem que a igreja, se é que ela é necessária, foi feita primariamente para servir às nossas necessidades espirituais individuais ou para nos agrupar como pessoas que pensam parecido, como se fosse um Grêmio Santo. Se cremos que a igreja é meramente uma sociedade voluntária de pessoas com valores compartilhados, ela se torna inteiramente opcional. Se a igreja te ajuda com o seu relacionamento pessoal com Deus, ótimo. Se não, eu conheço um ótimo restaurante com um brunch que abre aos domingos. Mas, embora um relacionamento individual com Jesus seja uma parte importante da vida cristã, ela não é a totalidade da vida cristã. O nosso relacionamento com Deus nunca é menor do que o nosso relacionamento íntimo com Cristo, mas ele sempre é mais do que isso. Os cristãos, ao longo da história, quer sejam protestantes, católicos ou ortodoxos, confessam que é impossível ter um relacionamento com Cristo fora de um relacionamento vital com a Igreja, o corpo e a noiva de Cristo. Nas suas Institutas, João Calvino cita o famoso dito de Cipriano, usando os termos de Paulo em Gálatas 4, de que não se pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Quando confessamos no credo niceno que cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, estamos confessando que não podemos conhecer a Cristo por conta própria ou meramente com uma panelinha de amigos. Pelo contrário, dependemos da igreja global e histórica que Cristo iniciou e construiu. Quando adoramos a Jesus, dependemos de milhares de cristãos ao longo de milhares de anos que Deus usou para dar testemunho de si mesmo. A única razão de conhecermos algo sobre Jesus é que os seus discípulos contaram a seus amigos, vizinhos e inimigos sobre ele. Os apóstolos pregaram e escreveram seu ensino e histórias sobre ele. E crentes carregaram essa mensagem aonde quer que fossem, de geração em geração. A Bíblia chama esse processo de paradosis, a transmissão fiel do Evangelho, um processo que sempre é corpóreo e que acontece no tempo real e com pessoas reais. Meu relacionamento com a Rebeca não é só relacional, duas amigas que amam a Deus e uma a outra. Ele é institucional e está envolto por rituais. Ambas fomos batizadas, ambas somos co-comungantes. Por 5 anos, Rebeca e eu participamos da ceia juntas domingo a domingo. Temos um relacionamento de chamada e resposta com todos os crentes ao redor do mundo e ao longo do tempo. De forma bela e misteriosa, a comunidade que Rebeca e eu compartilhamos não é só entre nós, é com a igreja toda. Estamos nisso juntos. Thomas, o pastor da igreja que Rebeca e eu costumávamos ir juntos, frequentemente dizia para imaginarmos a mesa da comunhão se estendendo por quilômetros, fazendo-nos lembrar que, quando participamos da comunhão, estamos misteriosamente num banquete com todos aqueles que estão em Cristo. Na Eucaristia, comungamos com Dorothy Day e Santo Agostinho, o apóstolo Paulo e Billy Graham, Flannery O'Connor e a minha avó. Um dia todos estaremos no mesmo banquete, em carne, com o próprio Cristo.
Tomara que Rebeca e eu fiquemos sentadas, uma perto da outra, e dar manteiga. Nós precisamos uma da outra profundamente. Estamos imersas na vida cristã juntas. Não há uma fé meramente privada. Tudo o que somos e fazemos como indivíduos afeta a comunidade da igreja. Mas muitos crentes da minha geração não sabem ao certo para que é a igreja. Alguns denigrem a sua necessidade por completo. Produzimos uma fé centrada no eu que seria estranha para a maioria dos cristãos ao longo da história. Fizemos um falso evangelho com kits de comunhão pré-pronta individualizada. Um autor cristão popular pode escrever que a maior parte dos líderes cristãos que eu conheço, e que não são pastores, não vão à igreja, e pode se referir à igreja como se fosse uma universidade da qual ele já se formou. Mas, se o cristianismo não trata somente da minha conexão individual com Deus, mas sim de Deus chamar, formar, salvar e redimir um povo, então a igreja nunca pode ser relegada a um status de facultativa. Cristo não enviou o seu Espírito Santo só para indivíduos. Ele não queria apenas relacionamentos pessoais com seus seguidores. As boas novas não são simplesmente que eu creio e assim vou conseguir chegar no céu, ou mesmo que eu posso crer e viver minha vida junto com um bando de amigos cristãos. Jesus enviou o seu Espírito para um povo. A preservação da nossa fé e a perseverança dos santos não são uma promessa individual, mas sim uma promessa de que Deus irá redimir e preservar a sua igreja, um povo, uma comunidade, um organismo, uma instituição, de geração em geração, e que até mesmo os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Michael Ramsey, arcebispo da Cantuária em meados do século XX, escreveu: Não conhecemos a inteireza do Cristo encarnado a não ser que conheçamos a sua igreja e a sua vida como parte da vida dele. O corpo é a plenitude de Cristo, e a história da igreja e as vidas dos santos são atos na biografia do Messias. Não conhecemos esse Messias só pelas letras vermelhas nos textos dos evangelhos. Conhecemos a ele na plenitude porque estamos unidos a ele no seu corpo, a igreja. Nessa união, não perdemos a nossa individualidade ou as nossas histórias individuais de conversão e encontro com Cristo. Pelo contrário, as nossas historinhas estão envolvidas na história de todos os crentes ao longo do tempo, que juntas são parte da história eterna de Cristo. Mas a noiva e o corpo de Cristo, que um dia será sem mácula e perfeita, ainda é suja e caída. Há, é claro, o evidente fato da desunião institucional na igreja. Eu tenho outra amiga da minha destra, a Faith. Ela estava no meu casamento e eu no dela. Faith é católica e, embora amemos e respeitemos uma a outra profundamente, não tomamos a comunhão juntas. Na nossa amizade, nós carregamos e lamentamos as fraturas no corpo de Cristo. E além da dura realidade da desunião institucional, muitos de nós carregam as cicatrizes de relacionamentos rompidos ou do pecado institucional da igreja. Rebeca e eu encontramos marcas da queda na nossa amizade. Nós nos ferimos, precisamos ter conversas longas e difíceis. Ela foi graciosa o suficiente para se dispor a tê-las. Nós perdoamos uma a outra. Tem outras vezes, porém, que as feridas que a igreja faz são mais profundas e complexas que conflitos entre indivíduos, mesmo esses já sendo bem dolorosos. O pecado na igreja pode ser traiçoeiro e sistêmico. Podemos ser feridos por um mau uso do poder ou uma patologia institucional aguerrida. Qualquer um de nós que já passou tempo suficiente na igreja tem algumas cicatrizes para mostrar. Uma vez fui profundamente ferida por alguém em posição de poder na minha igreja. De repente, um lugar que sempre foi um refúgio para mim se tornou um lugar de rejeição e condenação. A dor dessa ferida era muito aguda, quase física, um golpe que me tirou o ar. Fui tentada a deixar a igreja de vez. Eu sentia que para onde quer que eu olhasse, para a direita ou para a esquerda, eu via disfunção eclesiástica e efeitos da queda. Eu estava me tornando cínica e resguardada. Mas para onde mais eu poderia ir? A igreja era onde eu ouvia o evangelho em comunidade, onde eu recebia nutrição na palavra e no sacramento, onde eu toquei o corpo de Cristo.
onde eu era moldada e formada como alguém amada por Deus. Então, nós retornamos à igreja, ainda que numa congregação diferente, depois de muita oração e conversa com amigos e mentores íntimos. Nosso novo pastor, que conhecia nossa história e luta, nos chamava de os feridos ambulantes. Eu recebia a palavra e o sacramento, frequentava frequentemente com lágrimas em meio a pessoas em que eu não sabia mais se podia confiar. Todavia, os crentes ao nosso redor nos amavam e oravam por nós. A própria igreja cuidava de nós e lenta e pacientemente nos curava. Irmãos e irmãs, nossos co-comungantes, nos encontravam na nossa dor, falavam palavras de vida e esperança para nós e nos desafiavam a confiarmos de novo. Muitos de nós já sofremos bem mais do que eu nas mãos da igreja. A igreja, ao longo da história, foi a líder mundial em mostrar compaixão pelos pobres, sofredores e rejeitados deste mundo. Ela nos trouxe maravilhas da arquitetura, da medicina moderna, da arte e da educação superior. Contudo, a igreja também já foi um lugar de escândalo e violência, abuso infantil, guerras religiosas, racismo e preconceito, do tipo, todo tipo de mal. Flannery O'Connor já disse: você precisa sofrer tanto nas mãos da igreja quanto em prol dela. A única coisa que torna a igreja permanentemente A única coisa que torna a igreja permanente é que, de alguma forma, ela é o corpo de Cristo e, com base nisso, somos alimentados. Eu tenho a esperança no que a igreja um dia se tornará, que nós, a despeito de nosso pecado, fracasso e dor, um dia todos nos tornaremos belos e renovados. Contudo, nossa tarefa não é simplesmente se fechar no que a igreja será um dia, mas encarar o que ela é atualmente, de forma direta e honesta, e buscar a Cristo em e por meio do corpo de Cristo. Ramsay nos desafia. Antes dos cristãos poderem dizer coisas sobre como a igreja deveria ser, sua primeira necessidade é dizer o que a igreja é, aqui e agora, em meio às suas falhas e aos questionamentos dos perplexos. Olhando para ela agora, com suas inconsistências e perversões e falta de perfeição, precisamos perguntar qual é o sentido real dela como está. À medida que o olhar se demora sobre ela, ele vê a paixão de Jesus Cristo. Mas o olhar da fé vê além. Ele vê o poder do Deus Todo-Poderoso. No pecado e nas falhas da igreja, nós vemos as trevas e a feiura pelas quais Cristo sofreu e morreu. Mas também vemos a espetacular esperança de que, em meio a pecadores, Deus trará a redenção, arrependimento e transformação. Nós olhamos em fraqueza, com olhos míopes, o poder de Deus. E aqui está uma complicação adicional. A igreja não é uma entidade externa a mim. Eu não fico de fora olhando para dentro. Eu sou tão parte da igreja quanto, nas palavras de Paulo, uma mão é parte de um corpo. Isso significa que, quando vejo o pecado na igreja, eu estou envolvido nele. Eu contribuo para a fragilidade na igreja. Eu feri a outros, fui infiel ao noivo. Todo líder e membro de igreja é, num sentido muito real, um fracasso. Mas aqui também vemos o poder de Deus, porque neste corpo de Cristo encontramos um lugar onde podemos ser gloriosa e devastadoramente humanos. Encontramos um lugar onde falhamos, arrependemos, crescemos, recebemos graça e somos renovados. Como uma família, mas mais próximos até mesmo do que uma família, aprendemos a viver juntos, fracos e humanos, na bondade e transformação de Deus. Na fé cristã, é um princípio quase que filosófico de que o universal é conhecido por meio do particular e o abstrato por meio do concreto. Nós amamos as pessoas universalmente ao amarmos as pessoas particulares que conhecemos e sabemos o nome. Nós amamos o mundo amando um lugar peculiar nele, um riacho, colina, cidade ou bloco específicos. A encarnação de Jesus é o exemplo supremo desse princípio, quando aquele que enche tudo em todos se tornou um bebê singular num corpo tangível, num local particular no tempo. É fácil para a igreja existir somente na nossa mente como um ideal abstrato. Eu posso falar de questões eclesiásticas, de eclesiologia,
numa escala cósmica em tom acadêmico ou exaltado, conjurando imagens vagas de santos em robes brancos. Mas o nosso amor pela Igreja Universal se desenvolve nos bancos duros de madeira ou cadeiras de plástico da nossa congregação local particular. Uma congregação local, uma paróquia, é a nossa pequena entrada concreta na Igreja Universal. É a unidade básica da comunidade cristã e o lugar onde encontramos Deus na palavra e no sacramento. O corpo de Cristo, antigo, global e católico, só é conhecido, amado e servido por meio da realidade crua do nosso contexto local. E é aqui onde as coisas ficam mais difíceis e mais interessantes, porque pessoas como a Rebeca se sentam perto de mim na igreja, pessoas que me conhecem, que me entendem, em quem eu confio e com quem eu rio, quando nos reunimos num pequeno grupo para estudar a Escritura e comer um prato de macarrão. Mas tem outras pessoas ao meu redor nesses bancos, pessoas que eu acho irritantes ou estranhas, pessoas que mantêm veementemente certas opiniões políticas que considero suspeitas, pessoas com quem não tenho nada em comum além de nossa membresia compartilhada na comunidade dos santos. Alguns daqueles que pratico chamada e resposta a cada semana não seriam pessoas com quem eu gostaria de ir em uma longa viagem de carro. O corpo de Cristo é composto por todos os tipos de pessoas, algumas que eu considero desagradáveis, arrogantes, hipócritas ou mal direcionadas, acusações que, com certeza, outros já fizeram contra mim, e corretamente. Desde o início, os relacionamentos na igreja foram arriscados. Pedro e Paulo foram duas visitas bem desagradáveis quando Paulo se opôs a Pedro publicamente, como nos é dito em Gálatas. Se eu tivesse lá, eu provavelmente teria mudado de assunto, oferecido a sobremesa e decidido não convidar Pedro e Paulo ao mesmo tempo para a mesma festa da próxima vez. Somos atraídos por quem achamos amáveis e agradáveis. Contudo, aqueles a quem Jesus passou seu tempo, entre os quais mais foram atraídos por ele, eram os estranhos, os desgrenhados e os rejeitados. Aqueles que estavam bem de vida não viam necessidade desse Salvador que revolucionava vidas. O povo de Deus são os perdedores, os que não se encaixam, os quebrantados. Isso é boas novas e é humilhante também. Deus ama e se deleita nas pessoas sentadas ao meu redor na igreja e me desafia a encontrar beleza nelas. Amar o teu próximo na terra é ver Cristo nelas, viver entre elas, receber a palavra e os sacramentos juntos. Eu tenho histórias de encontrar outros congregantes que, à primeira vista, achei que nunca poderia gostar, mas que com o tempo se tornaram caros para o meu coração. Tenho um idoso que ia para a mesma igreja que eu há alguns anos, um viúvo com cabelo preto partido no meio, sapatos polidos e um cheiro sutil de fumaça de cigarro e pomada Bengay. A primeira vez que ele me encontrou, ele disse algo ofensivo e aparentemente rabugento. Mas nós continuamos nos encontrando na igreja e, com o passar do tempo, eu vi como eles serviam a ele e ouvíamos mais de sua história. Ele andava mancando e tinha dor crônica. Comecei a ver como ele sorria quando via uma criança pequena dançando no fundo da igreja. Comecei a gostar dele. Talvez, até de vez em quando, a amá-lo. Ele mancava a cada semana pelo corredor da igreja para receber a comunhão. Um idoso quebrantado, com pontas não aparadas, às vezes até malicioso. Contudo, ele estava a caminho, mancando até a redenção. Nós desenvolvemos a nossa fé com esses e outros homens e mulheres quebrantados ao nosso redor nos bancos da igreja. É desanimador, pode ser entediante ou exigente. Muitas vezes é uma bagunça, às vezes é doloroso. Nós lembramos uns aos outros das boas novas. Todos os santos e pecadores na igreja compartilham juntos neste evangelho. A refeição seria incompleta se um deles não estivesse à mesa. Não seriam boas novas se mesmo um desses membros não estivesse presente. Como Leslie colocou, nenhum de nós pode ser recomposto até que sejamos recompostos juntos. Se é para sermos salvos, seremos salvos juntos. Para deixar claro, Rebeca e eu não somos a igreja só nós duas. E os nossos relacionamentos com amigos mais próximos não são substitutos para a igreja. A igreja é um corpo eterno, um organismo internacional, uma instituição composta de cada tribo, língua e nação. Mas
Nós entramos nessa enorme realidade da Igreja de Cristo por meio das pequenas realidades da nossa semana. Quando eu vou na minha igreja em South Austin, participo da comunhão, conheço que estão perto de mim, conheço um novo visitante, encontro amigos cristãos para tomar café e vivo a vida dentre meus irmãos e irmãs. Se Rebeca e eu nos amamos de verdade ou oramos uma pela outra, a nossa amizade será parte da obra e da missão do organismo mais amplo do corpo de Cristo. Quando celebramos o batismo das minhas filhas, Rebeca fez os cupcakes, ou vamos para o estudo bíblico do grupo pequeno quando confessamos nossos pecados uns aos outros, comemos juntos ou tomamos a Eucaristia juntos, participamos na vida de uma comunidade cristã internacional antiga, nós pertencemos uns aos outros e aos que estão do outro lado do globo. E hoje, nos meus minutos livres ao ligar para uma amiga numa quinta-noite, eu sou parte de uma história mais ampla, não só da história mais ampla da amizade com Rebeca, mas da história cósmica de Cristo redimindo a sua noiva. Rebeca e eu conversamos sobre as dificuldades nos nossos casamentos, decisões que nos preocupam ou um bom livro que lemos, e nossa pequena chamada e resposta. Vivemos a vida juntas dentre aqueles que são batizados, que estão na igreja, que pertencem a Cristo e em Cristo uns aos outros.